Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu analiso um fundo imobiliário. Vocês vão ver essa análise do início ao fim. Primeiramente eu estou trazendo a análise de fundos de papel, porque é claro que cada segmento tem as suas particularidades, então não existe uma fórmula mágica para você analisar todos os fundos de todos os segmentos considerando os mesmos critérios. Você tem que avaliar caso a caso. Então vamos começar aqui pelos fundos de papel. Os principais pontos que eu avalio é histórico, qualidade do relatório, estrutura do portfólio, taxas e indexadores, qualidade dos títulos e preço. Por último, preço. Primeiro eu avalio a qualidade. Mas vamos lá, vamos começar já puxando o histórico do fundo. Eu vou conseguir puxar esse histórico através do Investidor 10, que você consegue ter uma análise mais facilitada, você já consegue visualizar de uma forma mais clara, mais fácil. Então vamos começar aqui a fazer a análise do MXRF11, que é o fundo de papel mais popular da B3, para vocês tirarem como base. Bom, para avaliar histórico, pessoal, eu sempre costumo puxar os índices de referência que são condizentes com o ativo. Então a gente está falando de fundos imobiliários. Quando você vai avaliar aqui, você tem que puxar a comparação com o IFIX, que é o índice de referência dos fundos imobiliários. É interessante você puxar também o CDI e o IPCA, porque quando você investe em renda variável, seu objetivo é que no mínimo você supere a renda fixa, você no mínimo supere a inflação, depois o índice de referência. Mas vamos lá, quando a gente faz essa análise aqui, a gente consegue ver que o MXRF ele supera o IPCA, o retorno dele aqui, ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, teria hoje o MXRF 11, R$ 1.531,40, supera o IPCA, perde para o CDI, mas assim, faz sentido também essa questão pelo nível da Selic hoje, então é difícil bater o CDI quando a gente está investindo em renda variável no cenário atual. Pode ser que em um momento aí de queda nos juros, o MXRF consiga ter uma entrega superior, mas agora bater o CDI não está fácil, por isso que é importante diversificar, e ele supera com folga aqui o IFIX, a média da entrega dos fundos imobiliários. Então isso aqui é muito positivo. O MXRF11 tem um histórico legal, se a gente for levar isso em consideração. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um fundo de papel. E esse fundo, ele tende a não ter uma entrega com valorização de cota. A entrega dele é praticamente toda nos dividendos. Até por isso, os fundos de papel, eles têm aí dividendos maiores que os fundos de tijolos, no geral. Isso faz parte, até porque esses fundos, eles investem majoritariamente em títulos de renda fixa, a entrega deles vai ser ali nos dividendos. É diferente dos fundos que têm imóveis físicos, que esses imóveis ao longo do tempo vão se valorizando e existe uma tendência em ter um aumento do valor da cota também, além dos dividendos. Por quê? Os imóveis vão valorizando ao longo do tempo, geralmente, e também os aluguéis vão sendo reajustados. Então, quando a gente pega aqui a cotação ajustada, vocês conseguem ver a entrega do MXRF11. Isso ele considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Então não faz sentido você fazer essa avaliação sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Mas vamos lá, agora vamos partir aqui para o relatório gerencial, porque a gente consegue aí verificar mais informações. A gente já tem a informação com relação ao histórico. Aí, pessoal, dentro do relatório gerencial, esse aqui é o mais atualizado, vocês conseguem puxar ele pesquisando relatório gerencial MXRF11, e aí você entra no site da gestora, não tem muito segredo. Aí você consegue verificar o objetivo do fundo, que é oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como os CRIs, debênture, enfim, é um fundo de papel. Aqui, pessoal, eu recomendo que vocês façam a leitura com calma, vocês têm que ter paciência, leiam realmente com muita calma, prestem bastante atenção nas informações que estão dentro do relatório. A análise de fundos imobiliários não é uma análise que eu considero complexa, até porque
tem relação com o mercado imobiliário, então a maioria das pessoas, os brasileiros principalmente, gosta desse mercado, investe nesse mercado, muitas vezes não através de fundos imobiliários, mas tem esse conhecimento. Vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês os pontos principais. A gente consegue avaliar a composição do resultado caixa por mês. Então, daqui vocês conseguem tirar como o fundo ganha dinheiro. Aqui, as receitas com CRIs representam a maior parte aqui dos rendimentos. Aí a gente consegue ver os percentuais, receita com fundos imobiliários, com permutas, LCI renda fixa, enfim, aí vocês conseguem ver aqui todas dessas receitas e ter aí com base como o fundo ganha dinheiro. Bom, a gente já verificou que a maior parte das receitas vem dos CRIs, então é importante a gente olhar ali os FIIs com mais atenção. Aqui a gente tem a rentabilidade do fundo, então aqui vocês têm um comparativo com o IFIX, com o Tesouro IPCA, e aqui a gente tem o valor de mercado da cota mais os rendimentos. A gente tem acesso aqui a uma janela desde janeiro de 2023 a maio de 2025. Aqui eles apresentam que o fundo ele supera, então, o IFIX, né, e Tesouro IPCA. Esse é um ponto aqui que vocês têm que tomar bastante cuidado, porque é claro que no relatório gerencial eles vão querer apresentar as informações de uma forma sempre mais favorável. Vocês viram lá que eu mostrei para vocês uma janela com um período maior, o fundo ele acabava perdendo ali para o CDI. Então eles trazem essas informações aqui, onde acaba tendo uma janela um pouco mais favorável, um período onde o fundo entrega um retorno maior que o IFIX, o índice de referência, e o Tesouro IPCA. Mas, enfim, no geral, ele tem um histórico bacana, sim, se a gente considerar o cenário atual de Selic alta, enfim. Vamos para o próximo ponto. Isso aqui, pessoal, é muito importante, realmente faz total sentido que vocês prestem atenção, que é a composição da carteira. A composição da carteira do fundo aqui, ela é 80,1% CRIs, então são os títulos de renda fixa. A gente tem em fundos imobiliários 12%, tem uma certa relevância também. E por último, a gente tem as permutas financeiras e caixa. E nas permutas financeiras, 6,6%. Pois eu vou explicar melhor para vocês sobre isso, mas é importante que vocês leiam um relatório. Dentro do relatório tem praticamente todas as informações. Então a gente consegue ver aqui a estrutura do fundo imobiliário. Aqui eles falam também a questão de LTV médio. LTV é referente a garantias, pessoal. Isso aqui é muito positivo, 51%. Porque, vamos supor, 50% quer dizer que as garantias, no geral, são o dobro do que foi tomado ali, do que foi emprestado. Então, pessoal, é muito positivo. Esse indicador aqui, quanto menor, maior. Lembrando que quando a gente fala aqui de garantia, principalmente na renda fixa, a renda fixa basicamente é um empréstimo, que é um empréstimo de alguém para alguém. Então, nesse sentido aqui, você está emprestando seu dinheiro em troca de uma remuneração. É isso que o fundo faz. Ele compra os CRIs, só que ele precisa ter uma garantia. Vai que não ocorre um pagamento ali, e se tiver garantias maiores, elas podem ser executadas. Isso faz com que o investidor não tenha prejuízo. No caso aqui, como não é você investindo diretamente nesses CRIs, é indiretamente através do fundo imobiliário, as garantias maiores ao fundo são garantias maiores para você também. É importante vocês avaliarem. Mas vamos lá. Vamos olhar mais alguns pontos aqui importantes desse relatório. Eles começam aqui no portfólio de CRIs, e dentro desse portfólio, eles conseguem discriminar aqui como são as cotas. A maioria é cota única, seguida de sênior, depois subordinada e mezanino. A cota única, pessoal, quer dizer que ela não tem essa diferenciação entre sênior, subordinada e mezanino.
As cotas sênior, elas são cotas superiores às demais. Então, no geral, o fundo aqui ele tem uma composição mais segura. Se vocês verem, por exemplo, fundos imobiliários com mais cotas subordinadas e mezanino, vocês vão ver que são fundos que tomam maior risco. Isso aqui, pessoal, é necessário que tenha um detalhamento maior para entendimento. Eu não vou explicar nesse momento, mas pretendo fazer um novo vídeo explicando esse detalhamento para que vocês tenham um entendimento maior dessa diferenciação. O importante no momento é que vocês saibam que a cota única e a cota sênior são cotas mais relevantes. No caso aqui da única é que não tem essa diferenciação. E a sênior são cotas que garantem, digamos assim, uma maior segurança para o investidor. Bom, vamos lá. Agora a gente consegue ver os indexadores aqui desses CRIs. A maioria é IPCA, seguido de CDI, tem IGPM, mas IGPM é, enfim, praticamente relevante. Então, esse é um fundo que tem títulos que vão te entregar, tem como objetivo de te entregar um retorno superior ao IPCA, entendeu? Então, quando você investe aqui no MXRF11, quando a gente está vivendo um cenário aí de inflação elevada, ele tende aí a garantir uma proteção ao seu patrimônio. Então, isso é muito bom, muito positivo, mas é diferente, por exemplo, de um fundo que investe majoritariamente em títulos atrelados ao CDI, que vai ter um outro objetivo. Então, aqui vai te proteger da inflação. Bom, a gente consegue ver também a questão dos vencimentos e a questão também do período para o valor retornar totalmente ao fundo. Aí a gente tem esse detalhamento aqui, mas vamos lá, vamos direto aos CRIs. É importante, pessoal, que vocês façam essa avaliação aqui de portfólio. Eu gosto de olhar muito a questão da pulverização nos FIIs de papel. Eu prefiro fundos assim, ó, onde os títulos de renda fixa têm uma representatividade menor, porque às vezes você vai ver um fundo ali que tem 7% do patrimônio líquido em um único CRI, em um único título. E isso acaba sendo mais arriscado. Aqui a gente consegue ver que o título que tem maior representatividade é 3,5%, aí seguido de 3,26%, 3,07%, e aí abaixo ele vai diversificando bastante. E aí a gente consegue ver se esse título é atrelado ao IPCA ou é atrelado ao CDI, tem o vencimento, tem todas as informações aqui. E aí vocês conseguem observar. Aqui nesse ponto já é positivo para mim, é um portfólio bem diversificado. Aí a gente consegue verificar os detalhamentos com relação a cada CRI. Aí ele vai falando aqui de um por um. Aí você consegue verificar aqui mais informações. Vamos só subir um pouco para ver se ele informa rating, garantia, algum detalhe aqui maior. Mas enfim, no geral, pessoal, vocês conseguem verificar que o fundo ele é bem diversificado. Depois a gente desce um pouco aqui para ver mais detalhes sobre cada um dos CRIs. No geral, eu já sei que os fundos eles têm uma boa garantia pela informação lá em cima do LTV. Então a gente já tem esse detalhamento. Aí aqui, ó, ele me explica as garantias. Olha só. Então ele vai mostrando aqui item a item, CRI por CRI, e aí basta que vocês leiam isso aqui de forma detalhada para vocês fazerem uma boa análise. Olha só, aqui ele fala de LTV, fala de rating. O rating aqui, quando é essa sequência de 3 As, é uma avaliação muito positiva, o risco de calote é baixíssimo. Vocês vão verificar, pessoal, aqui é fácil de analisar, você vai batendo o olho aqui, você vai vendo que é um fundo que tem boas garantias, até pelo dividend yield você consegue tirar uma base com relação a isso. Agora, quando você pega um fundo imobiliário de papel, daqueles que são com dividendos muito elevados, vocês vão ver que o rating ali dos títulos é B, C, enfim, que é tudo título mais arriscado mesmo, que paga mais também, consequentemente. Aí no início, quando o pessoal está recebendo certinho ali os dividendos, está tudo ok.
mas se dá algum problema aí a cota desaba, aí todo mundo entra em desespero, que no geral a gente consegue tirar como base que o fundo ele tem ali realmente uma carteira bem interessante. Vou só trazer para vocês aqui alguns detalhes, vamos só voltar um pouco, vamos voltar aqui com relação aos pontos de análise, ó, a gente tem histórico, qualidade do relatório, estrutura do portfólio a gente já olhou, está batendo o olho também em taxas e indexadores, a gente viu que é IPCA, os títulos têm qualidade, então aqui a gente já consegue tirar como base que o fundo ele é bacana, é um bom fundo, sim, até pelo retorno histórico dele, pela estrutura do portfólio nesse momento. Vocês conseguem ver que esse relatório aqui ele tem uma entrega bem legal. Se você ler com calma, você vai ver que tem bastante informação nele. Isso é bem positivo, tá? Tem alguns fundos que você vai analisar que não tem informações tão claras, isso eu já não gosto, eu não vejo a gestora com bons olhos quando existe esse relatório ali com algumas limitações de informação, enfim. Aí aqui a gente tem acesso à carteira de fundos imobiliários, aí vocês conseguem verificar a posição do fundo dentro do portfólio de fundos imobiliários. Aí, pessoal, vocês podem ver que alguns fundos aqui eles são mais conhecidos, são bons, o HGRU11, o GARI11 é bom também. Aí, para vocês verificarem o detalhamento, vocês têm que abrir o relatório gerencial desses fundos aqui, para vocês verificarem se é positivo ou não. Mas como eu tenho um percentual menor aí em fundos imobiliários, a gente trabalha também com 2 fundos conhecidos, no geral, positivo também. Se o fundo tomar um risco maior nessas posições, também não vejo como problema, até porque, no geral, o portfólio de crise a gente viu que é um portfólio bem seguro. Por último, ele tem aqui as permutas financeiras, que aí é onde ele toma mais risco. A permuta financeira, pessoal, é onde o MXRF ele faz a entrega de terrenos, ele entrega terrenos em troca de um percentual de vendas em empreendimentos residenciais. Então, ele faz aqui esse processo. Olha só, ele fala aqui ó, das permutas financeiras, são fluxos recorrentes, tal, tal. Aí vocês têm que ler com calma aqui para vocês entenderem, mas isso aqui são empreendimentos de incorporações residenciais. Então ele vai ter ali um percentual nas vendas. E aí tem esse período aqui do investimento, que é o lançamento 6 meses, depois construção 3 anos, e o repasse, eles colocam aqui o período de 6 meses. Esse percentual aqui em permutas financeiras é um percentual de 6,6%. Então, assim, ele tem uma baixa representatividade ali no portfólio do fundo. Claro que faz diferença, é um percentual com certa relevância, onde eles tomam mais risco, mas que se ocorrer um problema maior ali, não prejudica tanto, porque a maior parte ali do portfólio está nos CRIs. Então, tem aqui um retorno, olha só, a rentabilidade histórica de tais investimentos são de INCC mais 13% ao ano, então acaba sendo um retorno maior. Como eu disse para vocês, é interessante que quando vocês estiverem analisando, vocês leiam com calma. Então, leia isso aqui. Olha que ele fala ainda que a lei do distrato, sancionada no final de 2018, em que a incorporadora fica com 50% do valor total pago na compra do bem, mitigou significativamente as desistências por parte dos adquirentes de apartamentos. Então, isso aqui é positivo, tá, para as incorporadoras e, consequentemente, para o fundo. E olha só, vocês conseguem ter acesso aqui a esses investimentos. Tem algum local aqui que ele fala, olha só, que nessa estratégia o fundo figura como permutante financeiro de projetos todos localizados em bons bairros de São Paulo. Então, são bons bairros ali, eles focam na qualidade com relação à localidade. E aí a gente tem as informações, olha só, a participação no projeto, que ele vai receber 18% do valor geral de vendas, tem o capital investido, o valor geral de vendas aqui, olha só, o valor geral de vendas, o percentual vendido e o percentual que o fundo vai receber. Então,
tem todas essas informações, aí vocês têm que fazer essas contas aqui, tem ó, os dividendos distribuídos, quanto foi investido, a participação no valor geral de vendas e o valor geral de vendas, e as vendas aqui que foram efetuadas. Então, tudo isso aqui dá para vocês calcularem, para vocês terem um entendimento maior. Eu não vejo isso como algo ruim, até porque o fundo acaba tomando um risco um pouco maior, mas também entregando um retorno maior no geral, contabilizando aqui esses investimentos com risco um pouco maior. Aí tem todo aqui esse detalhamento. Aqui abaixo a gente chega ao fim do relatório. Então, no geral, a gente consegue extrair muita informação relevante, consegue verificar ali a qualidade dos CRIs, consegue verificar a qualidade do portfólio do fundo. No geral, a gente chega numa conclusão que o MXRF11 é um bom fundo. Até vou apresentar para vocês, é importante ainda a gente falar de preço. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do preço. Quando a gente fala do fundo de papel, é sempre bom que vocês considerem o preço sobre valor patrimonial. Não precisa de mais do que isso para fazer uma boa avaliação de preço nos fundos de papel e fundos de fundos. Então, aqui ele negocia no preço justo. Se fosse acima de 1, seria ágil. Se fosse abaixo de 1, seria com desconto. Bom, pelas informações que a gente visualizou aqui, não sei se seria um fundo que eu compraria no momento, mas eu poderia comprar sim. O ponto que mais me incomoda aqui é o preço. A gente tem maiores oportunidades no mercado. Acredito que dá para a gente fazer uma alocação aí em fundos que estão negociando com desconto, que também tem um bom portfólio, mas não dá para negar que o MXRF11 é um excelente fundo. Ele tem uma boa distribuição de carteira, tem um bom retorno histórico, pega um pouco aí a questão realmente do preço dele sempre acabar sendo negociado aí num patamar ou com ágio ou no preço justo, por ele ser muito popular. Então o pessoal acaba começando por ele, mas não é errado, ele é um fundo de fato bom, mesmo para quem compra aí nesse patamar, ele tende a ter uma entrega legal, até com a queda aí da Selic, a possível queda da Selic, ele deve começar aí a superar o CDI, enfim. Mas vocês têm que entender também o funcionamento da renda variável. Então, o cenário de Selic alta é ruim para a renda variável. E, no geral, aqui, no contexto geral, a gente vê de fato que o MXRF11 é um bom fundo. Quando vocês forem fazer a análise de vocês, pessoal, interessante que vocês observem aqui esses pontos, então, na análise dos fundos de papel. É bem simples, a gente olhou passo a passo ali que o histórico é bom, o relatório é bom, portfólio, ele é bem bacana, bem estruturado, tem itens com nível de risco maior, itens com nível de risco menor. No geral, é um fundo que representa um risco menor, que tende a fazer com que você não perca dinheiro para a inflação, então ele entrega a inflação ali nos dividendos, porque a maioria dos títulos ali dentro do portfólio, eles são atrelados ao IPCA, então ele te protege da inflação. As taxas ali e os indexadores entram nisso ali, né? No caso a maior parte é o IPCA, como vocês verificaram. Os títulos são bons, têm qualidade, a maioria ali são de menor risco. O preço ali está dentro do preço justo. Bom, então, o objetivo desse vídeo é passar essas informações para vocês. Lembrando que não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.